Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. Você que está ao vivo comigo no chat, beijo no seu coração, gratidão sempre. Dá a paradinha, já curte a live se você não curtiu e compartilha, que é muito importante. Pois bem, está aqui. Esse aqui é Bolsonaro, ali no encontro na ONU, na Organização Nacional das Nações Unidas, quando ele foi lá enquanto presidente da República dar o seu discurso. Pois bem, só que agora mudou as bolas, mudou as coisas. A ONU fez um relatório contra Bolsonaro, acusando Bolsonaro de ter atentado contra a democracia no Brasil. O relatório é extenso, fala muita coisa, fala da atuação de Bolsonaro em relação à pandemia, que foi caótica, fala dos vários ataques que ele implementou a partir de falas e ações contra as instituições democráticas, e nesse relatório a ONU acusa Bolsonaro de ter tentado acabar com a democracia no país. Esse relatório será submetido ao Conselho Internacional da ONU, de todos os países que são signatários, que fazem parte da ONU, e vai assim então ser julgado. E na prática não existe sanção. Bolsonaro não pode ser preso por isso, Bolsonaro não pode nenhum tipo de sanção. A sanção ela é formal. Vai tornar Bolsonaro aquele tipo de pessoa não grata, não bem-vinda, não benquista, não queremos perto. É isso. É isso que desembocará esse processo ali junto à ONU envolvendo Bolsonaro. E que veio num momento muito oportuno. Por quê? Exatamente na semana em que Bolsonaro será julgado no Tribunal Superior Eleitoral, vem esse relatório das Organizações Nacionais das Nações Unidas, não é? Então ele é muito oportuno. Ele só confirma toda a sistemática que está indo contra Bolsonaro, porque de fato é de verdade, ele atentou contra a democracia, sendo inclusive objeto no Tribunal Superior Eleitoral aqui, essa situação dele ter convocado os embaixadores e ter falado contra o sistema eleitoral, contra as urnas, sem nenhum tipo de prova, ou seja, propagando fake news para desestruturar as bases democráticas no país. Inclusive, é interessante, lendo o relatório ali de Gonçalves Dias, que é o... Gonçalves Dias não, olha eu errando de novo, trocando as bolas, oh meu Deus. Benedito Gonçalves, que é o ministro do TSE, o ministro corregedor ali, que está em voga todo esse processo e ação contra Bolsonaro. E no seu relatório, já nas suas manifestações, bem como na manifestação do Ministério Público Eleitoral ali, pelo vice-procurador-geral, eles estão sendo bem amplos, viu? Talvez Bolsonaro, no seu julgamento ali no TSE, vai mudar a tese até hoje majoritária no Tribunal Superior Eleitoral. E vou te explicar o quê. O que ocorre? O PDT, que é o partido que entrou com ação ali no TSE contra Bolsonaro, ele falou fatos específicos, que foi a questão do abuso da propaganda eleitoral com fake news, bem como a tentativa contra a democracia nessa reunião dos embaixadores. Fatos específicos. Só que existe um movimento que está indo para além desses fatos específicos, ou seja, o ministro relator, Benedito Gonçalves, já sinalizou que não vai ficar adstrito e preso a esses fatos específicos, que ele vai fazer uma análise geral de todos os fatos, de todas as ações e de todas as narrativas propagadas e difundidas por Bolsonaro que iam contra a democracia, contra as instituições democráticas e, consequentemente, contra o pleito eleitoral, as urnas e todo o Estado democrático de direito estabelecido no Brasil. Isso vai, se isso ocorrer, será a mudança de tese no TSE. Por quê? Porque até então o TSE adota a tese do fato específico e ficar preso àquele fato específico colocado na denúncia, colocado ali na representação feita, no caso, pelo PDT. Eles vão extrapolar. E por que eles vão fazer isso, Andréia? Bolsonaro vai conseguir mudar a tese do Tribunal Superior Eleitoral?
Possivelmente, muito provavelmente sim. Por quê? Pela gravidade dos fatos propagados por Bolsonaro, bem como pela reiterada constância dos atos antidemocráticos que Bolsonaro reverberava em suas redes sociais, nas suas lives, nos seus discursos, nos seus encontros, né, com seus apoiadores, enfim. Diante da gravidade dessa situação e da reiteração dos fatos, muito possivelmente Bolsonaro vai mudar a tese do Tribunal Superior Eleitoral, em que o ministro relator Benedito Gonçalves, no seu relatório, vai para além do simples ato e fato de Bolsonaro ter convocado os embaixadores, o que já é muito grave, para espalhar fake news e para ir contra o sistema eleitoral brasileiro no ano passado, no ano de eleição. A situação de Bolsonaro é muito séria e muito grave, e dos 16 processos que existem no TSE, esse é só o primeiro. Só está começando. Esse aqui, será outro processo, exatamente isso. Rosário, deputada federal, e Bolsonaro, enquanto ele era deputado federal. Ele disse que ela não merecia ser estuprada, porque ela era feia e não fazia o tipo dele. Por isso, ela não merecia ser estuprada. Ele falou isso ali nos bastidores da Câmara de Deputados Federais, tem vídeo, inclusive depois ele foi em rádio e repetiu a mesma situação. Maria do Rosário, então, entrou com ação judicial junto ao Supremo Tribunal Federal. À época, ele era deputado federal, então a ação foi para o Supremo Tribunal Federal. Logo, posteriormente, Bolsonaro se tornou presidente. Se tornando presidente, ele não poderia ser processado por atos estranhos ao seu cargo, é o que está determinado na Constituição Federal. Ou seja, o Supremo não poderia dar andamento a essa ação judicial, que é uma ação penal por incitação ao estupro contra Bolsonaro, que estava no Supremo Tribunal Federal, que não podia ser julgado porque a Constituição fala que o presidente da República não pode ser julgado por atos estranhos ao seu cargo durante o seu mandato. Bolsonaro perdeu as eleições, certo? Certo. O que Dias Toffoli fez? Dias Toffoli mandou esse processo para o juiz de primeira instância do DF, do Distrito Federal. Significa dizer que Bolsonaro será julgado por esse fato aqui, por um juiz de primeira instância, bem como ele será analisado por um promotor de justiça. Olha a prisão de Bolsonaro aí numa sexta-feira à tarde. Exatamente isso, entende? Ele não tem mais foro privilegiado, não tem imunidade parlamentar como tinha enquanto deputado federal, não tem foro privilegiado enquanto presidente da República. A regra agora é do cidadão comum e desceu aqui para o juiz de primeira instância e para um promotor de justiça do DF. Essa ação aqui em que Bolsonaro está sendo acusado numa ação penal por incitação ao estupro. Outra situação aqui, que de onde você menos espera, meu querido, minha querida, vai sair a prisão de Bolsonaro. De onde você menos espera. E a quebra de sigilos dos telefones estão deixando Bolsonaro em pânico. Não bastasse aqui o telefone de Mauro Cid, ex-ajudante de ordem do ex-presidente Bolsonaro, que já tem mostrado muitas situações, inclusive o telefone de Gabriela Cid, que conecta e coloca Bolsonaro na cena do crime do dia 8 de janeiro. Expliquei isso no vídeo de ontem, dá uma olhadinha se você não viu. Além desses telefones, tem 2 telefones celulares que estão nas mãos da Polícia Federal, que tem preocupado muito a Bolsonaro. Os telefones de Max Guilherme e Sérgio Rocha. Quem é Max Guilherme? Max Guilherme, meu querido, ele é um assessor de Bolsonaro que no início ele era só segurança. Depois Bolsonaro o tornou assessor de primeira classe. Assessor direto de Bolsonaro, que andava com Bolsonaro para todos os lados, que tinha acesso a Bolsonaro em todos os ambientes. Tanto que, quando Bolsonaro perdeu as eleições
e foi para os Estados Unidos, você lembra? E ficou 3 meses lá. Ele foi para os Estados Unidos com Bolsonaro. Ele se tornou assessor de ex-presidente da República. Bolsonaro escolheu ele para ser um dos seus assessores, o assessor de ex-presidente da República, o Marcos Guilherme. Exatamente isso. E o telefone dele foi apreendido com todas as mensagens, com todos os diálogos, áudios, conversas, estão na mão da Polícia Federal. E Bolsonaro está em pânico com esse celular nas mãos da Polícia Federal. Será por quê? Ai, será por quê, né, gente? Rezavam muito, imagino, né? Oravam bastante para Jesus, não é verdade? Só pode ser isso. Aí tá preocupado, né? Ó o rabo. O rabo é grande, menino. E esse outro aqui, ó, que é o Sérgio era ex-capitão. É capitão, não é ex, né, gente? Eu não falei isso. Mas é capitão da reserva. Capitão da reserva e também era um assessor direto de Bolsonaro, que estava com Bolsonaro em todos os ambientes. Para lá, para cá, para lá, tudo. Sabia onde Bolsonaro ia, onde vinha, onde não ia, quem recebia, quem não recebia, tudo. Também está nas mãos da Polícia Federal e Bolsonaro também está em pânico. Ou seja, esses 2 celulares, além do de Gabriela Cid, de Mauro Cid, esses 2 celulares estão deixando Bolsonaro em pânico, segundo informações nos bastidores. Orando é que eles não estavam, né, no WhatsApp, fazendo campanha de oração. Fazendo campanha de oração, não é? Tem que ficar em pânico mesmo, porque tem rabo deve. E nós sabemos, meu querido, minha querida, Bolsonaro foi o autor da tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. O dia 8 de janeiro foi apenas um fato que eclodiu a partir de uma série de fatos e ações anteriores que desembocaram e tiveram como resultado a tentativa de golpe na Praça dos Três Poderes no dia 8. E Bolsonaro é o autor intelectual, propagou, incitou e, quiçá, seja um dos executores e mandantes, viu? Não duvide disso. E a Polícia Federal vai encontrar toda essa prova que precisa ser debelada, esclarecida, e a sociedade precisa de uma resposta. Já expliquei para vocês, além da resposta política com a inelegibilidade, precisamos de uma resposta judicial criminal com a cadeia e uma resposta social, que é a satisfação ao povo de que a justiça funciona e de que os poderes são harmônicos e que, de fato e de verdade, não passarão impunes os golpistas, notadamente o chefe Mor. O presidente do Superior Tribunal Militar, Brigadeiro Joseli, falou ontem para a Globo News e falou que é prejudicial que militares se envolvam na política e, se militar se envolver, tem que deixar a farda, tem que sair, bem como até mesmo se sair para ser candidato e não conseguir, não pode voltar, e que não pode haver essa mistura, porque essa mistura coloca em xeque o próprio Estado democrático de direito. Reforça aquela ideia, militares não podem estar na política. Então o caso do deputado Pazuello, exatamente isso. Ele já estava no meio político, então houve aquele momento em que, olha, é transgressão, ele já é um político, já não é. Então esses não podemos ter militares atuando na política, porque é muito prejudicial às Forças Armadas, os militares na política, viu? Porque, olha, se as Forças Armadas vierem a se desorganizarem, tornam-se elas impotentes para o cumprimento da sua missão constitucional de defender a pátria e de garantir os poderes constitucionais, e pondo em risco, inclusive, a soberania do Estado. Mas isso que ele disse, nós já sabemos. A gente sabe que se o militar vai se envolver com política, ele tem que sair, porque nós sabemos que se juntar militar, política e religião, nós temos o fascismo. E os militares também sabem disso. Só que a minha grande pergunta é, esse aqui é presidente do Superior Tribunal Militar. Por quê que o Superior Tribunal Militar não agiu durante o mandato
de Bolsonaro. Por que eu digo isso? Porque era público e notório que tinha militares em tudo quanto é buraco. Ali, ó. Tudo quanto é buraco. E militarmente, o Superior Tribunal Militar poderia agir, ué. Poderia, pelo menos, fazer moções de repúdio. Enfim, por que não fizeram nada? Você lembra daquela história que apavoraram a muitos, que essa mentira cresceu tanto que até parecia verdade, que o Superior Tribunal Militar, que eles chamavam de Supremo Tribunal Militar, ia mandar prender Alexandre de Moraes. Que Alexandre de Moraes tinha que entrar e entrou com habeas corpus, porque ia ser decretada a prisão pelo Superior Tribunal Militar. Gente, isso foi tão deflagrado que até parecia verdade. E as pessoas que não tinham conhecimento acreditavam nisso. Eu fiz vários vídeos aqui, expliquei que isso era fake news, que isso era mentira, que para um ministro do Supremo Tribunal Federal ser preso, só poderia ser preso pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que não existia isso, que Alexandre de Moraes não tinha entrado com habeas corpus, nada. Mas, gente, foi uma batalha dificílima. Por quê? O Tribunal Militar, naquela época, não se manifestou. Fez uma nota que falasse, isso é fake news, não existe nada disso. Não fizeram nada. Assim como várias instituições não fizeram nada. Agora, todos estão saindo da toca. Por quê? Mudou o presidente. Todos tinham medo de retaliação, de serem perseguidos pelo governo Bolsonaro. E isso ia acontecer, André? Ia. Porque Bolsonaro é disso. Por isso todos ficaram calados. Agora que veio o novo governo Lula, é que todos estão saindo da toca e falando o que deveria ter sido dito anteriormente. O tanto que é perigoso um governo fascista, um governo cujas bases é a desinformação, o negacionismo e mentiras. É muito perigoso. E graças a Deus, que Deus nos livrou dessa praga. E eu quero agora que a gente veja essa fala aqui do deputado federal investigado que teve busca e apreensão de computadores, documentos do seu celular, Marcos Duval, pela Polícia Federal. Veja o que ele falou na tribuna do Senado Federal. Quase naquele dia, no meu aniversário, a minha esposa saiu de casa. Ela pediu o divórcio na quinta-feira. E eu falei, Bru, você não vai me deixar nesse momento, porque aí você vai estar dando a vitória para essas pessoas que têm o mal como a prioridade, que têm prazer de ver o sofrimento alheio. E aí eu falei para ela, eu não seguirei mais sozinho. Digo para todos aqui no plenário, que a minha missão ultrapassou os limites de um cidadão, de um senador da República, um representante, ultrapassou tudo que podia sozinho nessa missão. Aqui eu paro a missão, sozinha, solitário. Foi uma promessa que eu fiz à minha família e só continuarei se os meus pares estiverem ombreados comigo para seguir em frente. Tá bom, gente, você fala, eu falo para ele, gente, eu falo, tá sozinho e vai ficar sozinho. Até a família dele não aguentou a loucura, a maluquice aqui de Marcos Duval. E agora vem se fazer de coitadinho, de vítima, de perseguido, não é? Cadê o bravão? Cadê o da SWAT? Não é? Recuou diante do Xandão? Foi, mas sabe por quê? Porque não tem provas. Não tem provas nenhuma. Era tudo bravata para aparecer nas redes sociais para sua bolha bolsonarista escrota e alienada. É isso. E a família não aguentou, porque família não aguenta não. Não aguenta não. Vai se tratar. Eu tenho certeza que é isso que a família dele passou para ele. Vai se tratar. Chega. E aí agora não adianta fazer de vítima aqui não. Porque ele falou que não vai continuar mais, não é? Tarde demais. Aprontou demais. E mesmo agora ficando quietinho, caladinho,
é tarde demais. Vai responder pelos atos e fatos que propagou, incurso em 5 crimes e graves. Ou seja, o final dele vai ser o mesmo de Daniel Silveira no Chilindró. E parou e calou tarde demais. O que eu comentaria diante de tudo isso que eu estou falando? Bolsonaro está em pânico, junto com Marcos Duval. Esse é o meu comentário de hoje, mas eu quero o seu comentário. Deixe o seu comentário aí, eu leio todos e respondo o máximo que eu consigo, tá bom? Você que está aí no chat comigo, beijo no seu coração, gratidão sempre, meu querido e minha querida. E se você não for inscrito no canal, se inscreva, porque aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, beijo no seu coração, até o próximo vídeo, tchau, tchau.